Olá, pessoal. Hoje eu estou entrando aqui para falar com vocês um pouquinho sobre um assunto que eu me dei conta que, de verdade, eu nunca tinha detalhado muito. Mas eu acho que chegou o momento da gente falar um pouquinho sobre isso para que vocês possam entender o que escolhas vocês estão fazendo, para onde vocês estão seguindo, o que vocês estão fazendo de suas próprias vidas, né? A partir do momento que vocês decidem ter um diagnóstico dentro do espectro do autismo. Se nós compreendermos que nem toda pessoa dentro do espectro do autismo tem um transtorno, boa noite, tem um transtorno, essa pessoa precisa ser avaliada com muito cuidado. Existe uma diferença que eu vou traçar aqui e vocês precisam ter essa... Oi, Leozinho, tudo bom? Um dia muito duro hoje, tá? Muito duro, mas eu precisava estar aqui hoje para falar sobre isso. Vou pedir a sua ajuda, a ajuda de todos aqui que trabalhem com autismo, especialmente aqueles com diagnóstico na fase adulta, tá bom? Bom, então o primeiro traçado que eu quero fazer aqui é dividir para vocês quem tem o diagnóstico desde criança ou adolescente e quem tem o diagnóstico após adulto. Ok. Ana, você trabalha com pessoas que têm um diagnóstico na infância e na adolescência e agora são adultos? Usualmente não, mas se essas pessoas me procurarem para se instrumentalizar, para que possam receber informações que não receberam e que agora estão convivendo com isso e precisando desse auxílio, ok. Ana, você costuma atender com frequência? Não. Eu não costumo atender com frequência. Eu costumo atender alguns casos, certo? E dentro de um contexto. Por quê? Eu vou explicar. Porque esses 17 anos são diferentes de uma pós, são diferentes das experiências acadêmicas. Por exemplo, eu vou escrever aqui sobre sinestesia e autismo. Tá bom? Ou eu vou escrever aqui sobre hipersensibilidades e autismo. Isso é completamente diferente, tá bom? Desse modo, eu diria para os senhores, eu atendo? Atendo, mas esse é o meu cerne? Não. Não é para lá que eu tô indo, ok? Por quê? As pessoas que estão na ponta do adulto, que tem o diagnóstico no espectro do autismo, essas pessoas precisam de uma atenção especial. Essas pessoas precisam ser compreendidas numa clínica diferenciada. Clínica não é espaço, tá? Clínica é forma de atendimento. Porque essa pessoa, ela tem apresentações, boa noite, ela tem apresentações, ela tem sentimentos, ela tem sensações, ela tem desconfortos, ela tem questões trabalhísticas, muitas vezes elas têm questões judiciais, elas têm relacionamentos, ela tem questões nos relacionamentos. Se for uma mulher que eu digo aos senhores que eu me debruço muito mais a essa clínica, especialmente as gestantes, eu diria que muda ao longo da vida de forma grotesca, muito intensa. Eu digo grotesca para quem não entende isso, ok? Não por nós. Para mim, as mudanças, simplesmente eu enxergo da seguinte forma: eu posso mudar? Não. O que eu posso fazer com isso? Eu tenho que aprender a lidar com isso, utilizar minhas habilidades para que eu não só consiga funcionar de uma forma melhor naquele momento, já que eu não consigo funcionar como antes. Eu fui convidada a um desafio, eu prefiro entender assim: a cada momento da minha vida eu sou convidada a um desafio, tá? As altas habilidades e a superdotação fazem muito isso. Elas te convidam a desafios. Só que quando você olha para trás, você entrou em deficiência em algo que você fazia. Não porque você não consiga fazer naquele momento com maestria, mas porque aquilo vai te custar muito. Muito. Ok? Então, muito bem. Vamos seguir adiante.
Se você está procurando o diagnóstico na fase adulta, simplesmente pelo diagnóstico, por favor, pense 2 vezes. É um processo caro, é um processo doloroso, é um processo que envolve muita gente, é um processo que vai te expor, tá? Ainda assim, você vai ter um ganho. Agora, se você compreende que o diagnóstico é o começo de tudo, você está no lugar certo. De verdade, você está no lugar certo. Por quê? A partir dali, você vai começar a entender não só tudo que você passou, tudo que você viveu, tudo que você sentiu, tudo que aconteceu com você e você não sabia como responder aquilo. Olha, o momento mais fantástico. Hoje eu disse para uma pessoa o seguinte: eu te invejo. Mas eu não invejo por querer aquela característica daquela pessoa. Eu invejo porque eu quero dizer não. Eu quero conseguir dizer não. Certo? Uma pessoa que precisa agora parar um pouco, ela precisa conseguir dizer não. Ou uma pessoa, por qualquer motivo, precisa dizer não. E nós, quando criados como neurotípicos, nós somos o tempo inteiro colocados na posição de dizer sim, de forma forçada. Beije aquela pessoa, ela vai sair. Não vai voltar para o seu quarto. Isso é uma festa. Seja como as outras crianças. Por que você não é como as outras crianças? Olha que pergunta cruel. Sabe quantas vezes eu ouvi isso na minha vida? Muitas. Muitas vezes eu ouvi isso na minha vida. Por isso que eu digo para os senhores, quando eu botei, não pense fora da caixinha. O que eu quis dizer? Eu quis que vocês parassem e pensassem. O que essa mulher está querendo me dizer na altura do campeonato? Eu quero dizer aos senhores o seguinte: não é só pensar fora da caixinha. É entender que quando você sai da caixinha e você olha para fora é um pleonasmo. Nesse caso, né? Mas quando você olha o ambiente lá fora, não tem outra caixa para você entrar. Não tem outro recipiente para você caber. Você vai ter que se criar, se desafiar. Não entre em outra caixa, porque isso é uma armadilha. Isso é uma armadilha. Seja você fora de caixas, ok? Fora de caixinhas. É isso que eu quero dizer para vocês, sobretudo. Então, quando vocês fazem escolhas para fazer a avaliação de vocês, eu imploro, pensem muitas vezes. Pensem, muito obrigada, Rafaela, estudou na UFRJ comigo, um excelente neurologista. Muito obrigada por estar aqui contemplando, tá bom? Quando vocês pensarem em fazer um diagnóstico, pensem, por quê? Muitas pessoas conhecem a apresentação do autismo como algo, por favor, mandem para quem precisar, como uma apresentação. Sim, primeira coisa, autismo em adulto. E não é um especialista, porque hoje nós temos 400 mil especialistas, pessoas que fazem uma pós, e aí elas sabem lá os capítulos, mas de coração, elas não sabem, certo? É impossível. O que eu aprendi em 17 anos, vivendo, vendo como era a medicina antigamente, me reclinando, vendo os pacientes, vendo como eles evoluíram, entendendo cada coisa, sendo um autista, sobretudo, vivendo cada dor na pele, entendendo o que é cada alteração que está sendo falada para mim. Isso não pode ser comparado a uma pós. Claro, academicamente, vá na pós, vá no especialista, não tem problema nenhum. Ele vai ser especialista em infância e adolescência e também adulto, eu atendo adulto também,
Mas será que essa pessoa compreende a sua dor? Será que essa pessoa tem noção do que é uma fibromialgia num adulto? Numa mulher adulta em específico? Eu vou pedir para vocês que estão aqui também olharem lá o espaço. Será que essa pessoa entende o que é a dor da fibromialgia, que ela vai crescendo quando ela não é contemplada lá do começo? Ela entende o que é não conseguir levantar? Ela entende o que é fazer um edema tão grande, mas tão grande, que está fora dos critérios? Tem muito para a gente conversar entre médicos. Tem muito para a gente sentar, e eu quero convidar os meus colegas de mente aberta suficiente para poder conversar sobre isso, porque eu quero mandar pacientes para eles também, quando eles precisarem de um neuro, quando eles precisarem de um reumato. Se eu tenho uma dor que está ficando cada vez pior, eu digo para os senhores, eu preciso alertar a pessoa de 20 anos que fez o diagnóstico que ela precisa passar por uma anamnese na fisioterapia, porque ela tem alteração do colágeno, sabe? Porque a gente sabe que genético ou não, simplesmente sendo uma associação numérica, acontece muito mais vezes. Desculpa eu estar assertiva, tá bom? Eu não estou brigando, eu estou sendo assertiva. Se uma pessoa acontece muito mais vezes as lesões de colágeno, as lesões inflamatórias, aí eu coloco a síndrome metabólica. Se acontece muito mais vezes a enxaqueca com aura, se acontece muito mais vezes todas essas questões que eu estou colocando para os senhores, por que nós vamos fechar os olhos? Peguemos as pessoas mais jovens possíveis que fizeram um diagnóstico em adulto e vamos passar essa pessoa por uma bateria completa, certo? Para tentar que essa pessoa não chegue aos 41 anos com uma dor excruciante, com um edema de membros inferiores, que talvez ela vai encontrar num reumatologista uma dificuldade muito grande de ser compreendida. Porque não está nos critérios. Os critérios dizem que você tenha peso em membros inferiores. Eu não só tenho peso como um edema, Dr. Germano está aqui. Obrigada, Dr. Germano. Dr. Germano faz parte do nosso corpo clínico lá no espaço. Ele e o Dr. Guilherme, ambos são capacitados, são supervisionados. Eu não aceito que a gente vá liberar laudo sem que a gente faça essas reuniões, porque nós trabalhamos de uma forma integrativa, integrada. Por quê? Porque a gente está falando de uma situação integrada. A gente não está falando de uma situação isolada. Os savants têm lesões que são neurológicas. Eles têm convulsões muito intensas. Mas, por um outro lado, aí fica, né? O sábio idiota. Como isso me dói? Eu sou uma savant. Eu não sou uma sábia idiota. Eu foco em temas, de repente. Eu consigo entrar em temas assim. Boa noite, Germano. Muito obrigada pela sua presença. Assim. Eu consigo ter memórias fotográficas. Eu consigo lembrar de coisas da faculdade. Eu consigo lembrar de provas. E aí? E consigo ter uma enxaqueca absurda, uma dor absurda. Quem disse que isso não está ligado? Fato que eu tenho aura visual, a outras auras, né? Que isso não está ligado à atividade epilética, ou, no caso, né, epilética. Quem disse? A gente tem que evoluir. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, e ainda digo mais, tá? Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que eu recebo pacientes de Ehlers-Danlos. E eu digo para os senhores, será que não há uma associação genética? Em vez de negarmos, por que não nos abraçamos nesse sentido de buscar? Ok, o que eu comecei a pensar? Eu comecei a pensar
que nem todo mundo vai ter acesso. Eu comecei a pensar que dificilmente alguém vai dizer, Ana, eu vou te ajudar. Porque nem minha mãe faz isso. Eu tô morrendo de dor nesse momento. E eu tô aqui falando com os senhores, tá? E nem a minha família estica a mão para mim. Essa é uma outra questão. Temos atravessamentos psicossociais, as rupturas psicossociais, as dificuldades de relacionamento. Porque se eu aprendo quando eu sou criança que eu sou uma pessoa dentro do espectro, eu já me coloco quando adulta, certo? Eu já me coloco quando adulta. Eu sou uma pessoa dependente? De forma nenhuma. Eu não sou uma pessoa dependente. Mas eu posso cair muito facilmente, por exemplo, na lábia de um narcisista. Talvez não agora. Por favor. Sim, eu tenho um projeto. Mas, por agora, eu tenho que estabilizar o espaço. E eu peço a ajuda dos senhores aqui. Sabe por quê? A gente precisa entender o autismo, o espectro do autismo, de modo geral. Jude Law, Lorna Wings, mulheres maravilhosas que falavam que existe um certo borrar, que a gente não está falando de uma linha reta, que tem muitas apresentações clínicas, muitas. E enquanto a gente não conseguir conversar com um cardiologista, conversar com um reumatologista, conversar com um neurologista, falar da síndrome metabólica, falar da inflamação, eu volto a repetir, a inflamação e o espectro do autismo, o espectro autista caminham juntas. Veja o corpo de uma pessoa que está em crise e você vai entender. E ainda vamos descobrir muito mais. Muito mais. Por isso eu digo, quando uma pessoa chega ao espaço, a gente vai agora dividir para tentar explicar para essas pessoas que o diagnóstico é realmente, muito obrigada. Depois eu vou falar sobre isso, a baixa imunidade. Mas aí a gente tem um atravessamento enorme de uma geração inteira que foi o Covid. Então eu prefiro não colocar isso agora aqui, porque eu trabalho realmente com o que é possível de afirmar, certo? A gente teve o atravessamento do Covid. E esse atravessamento gerou muitas alterações, muitas. E o que a gente tinha antes, ok. O que a gente tem agora pode ser discutido pelo Covid. Eu preciso dizer aos senhores o seguinte. Nosso espaço vai trabalhar com várias formulações, certo? Todas elas têm que levar em consideração que a gente trabalha de forma integrativa. Não tem como atender um autista de forma correta, de forma digna, para que ele se reconstrua e não para ele receber um laudo. Porque o laudo, gente, o valor é mínimo. E tudo que você for tentar com esse laudo chega a ser humilhante. As pessoas fazem parecer para você um imenso favor, sabe? Parece que você está pedindo um imenso favor quando você está com este cordão. Só que não é um favor, é lei. É lei. É uma deficiência. E por que é uma deficiência? Conviva com o autista. Conviva com o autista. E eu preciso dizer para vocês que ainda tem as comorbidades, certo? Ainda tem as comorbidades. Então, não adianta ter simplesmente um laudo. Esse laudo é maravilhoso, porque ele traz para você validação. Sabe aquela validação que você nunca teve na escola, dos seus pais, de ninguém? Eles exigem laudos do SUS para... isso em qualquer lugar, aqui no Rio, e é muito simples de conseguir o laudo, a gente faz, ok. A questão não é essa. A questão
é que a gente foi invalidado uma vida inteira. E a gente vai ser invalidado de novo. Não é favor. É lei. É lei. A lei do cordão é agora, 2023. A lei Berenice Piana já tem um tempo. E equiparou uma deficiência. Parou. Certo? Eu preciso explicar, não no particular mesmo, tá? Porque como isso é uma lei nacional, se eu faço a sua avaliação, eu posso emitir um laudo que seja válido, tá bom? Então isso é muito importante. Agora eu vou falar uma coisa que é muito... por favor. Crises asmáticas também fazem parte dessa parte inflamatória, tá? E imunológica. Eu vou entrar em tudo isso. Agora eu não posso, porque agora eu preciso focar. E se a minha mente, que não tá bem, tá, nesse momento, ela tomar um outro rumo aqui, a gente não vai sair daqui. Nós estamos fazendo uma divisão. Uma divisão mesmo, clara, tá? Aqui vai ser assim, nessa sugestão vai ser assim, nessa sugestão vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. O meu objetivo é entregar o melhor, entregar o máximo de ferramentas. Porque o que se tira de uma avaliação são as ferramentas. O que se tira de uma avaliação, muitas vezes, é o acompanhamento posterior, quando possível, mas as ferramentas. Por quê? Mas me dói muito quando uma mãe precisa muito daquele valor para manter a vida de um filho em nível 3 de suporte. Ok, eu não quero falar de nível agora, tudo bem? Ok. Me dói muito, porque esse valor não vai dar nem para o começo. É por isso que eu digo que informação vale dinheiro. Informação vale poder. E é isso que a gente precisa. Informação. Quando vocês fizerem contato com o espaço, e o número está aqui na bio, o número está lá no espaço, por favor, entrem no espaço. Vocês vão ser plenamente esclarecidos sobre isso. Plenamente esclarecidos sobre isso, tá? Todas as formas de avaliação são extremamente válidas. Todas. Tem alguma que seja mais completa? Tem. Tem custo? Tem. Porque eu tô pegando um profissional, eu tô capacitando ele ao máximo que eu posso e eu tô revisando o que foi feito junto com ele, certo? Que é uma supervisão. Então, é claro, e é esse o meu objetivo? Não. O meu objetivo é que isso vire uma equipe modelo e a gente consiga avançar. Então, eu peço a todos vocês, ok? Eu também tô agoniada. Eu peço a todos vocês, quem tiver possibilidade de ajudar que eu vá adiante, que eu consiga ajudar pessoas que nunca vão ter essa informação, nem essa que eu tô passando aqui, me ajudem, por favor. Me deem ideias. Me deem ideias, por favor. Sons e sílabas prejudicam a identificação de autista nível 1? Não sei. Tem que perguntar. Porque como é um espectro, certo? É um espectro. Agora, para o profissional, ele tem que ser muito ruim. De verdade. Tá bom? Aquilo ali é um estereótipo. Sim, é claro que é um estereótipo. E aquilo ali é arte. Então, toda vez que a gente se perceber respeitosamente identificado, eu acho que a gente tem que compreender que é uma forma de falar do tema, entende? Então, não acho que dificulte o nível 1 a se compreender, nem sei se no final ela vai ser nível 1, nem sei, tá bom? Mas assim, é para falar, entende?
Então isso é muito importante. Tartamudez. Muitas pessoas falam, meu Deus do céu, eu não consigo falar quando eu estou muito, muito tenso. A própria tartamudez é assim. Mas a gente pode entrar em mutismo seletivo. A partir de essa semana, talvez amanhã mesmo, nós já estaremos explicando cada uma das formas de atendimento, tá? Eu preciso dizer para os senhores que a melhor forma não é medicalocêntrica. Não é um médico olhando para você, boa noite. Não é um médico olhando para você e ele sozinho fazendo um diagnóstico. Por quê? Porque eu não sou detentora de todos o saber, de tudo que uma pessoa possa apresentar. Entenda? Não sou. Apesar de serem 17 anos, apesar de não ser uma apostila que eu li, apesar de tudo isso, de ser um construto, sozinha, eu não faço verão. E isso é humildade. Eu tô falando isso para vocês. O meu olhar, o meu ouvido, o meu sensório, ele todo funciona numa consulta, tá? Todo funciona. Sim, atendemos em telemedicina Brasil exterior. Todo o meu sensório funciona. Tanto que eu termino a consulta e eu entro em shutdown. Então eu preciso que os senhores entendam que uma pessoa com 17 anos de treinamento, eu tô sentada e de longe eu escuto e me chama atenção. Por isso que eu falei que eu acho que qualquer forma de arte, qualquer forma de colocação que traga à voga a discussão sobre o nível 1, o nível 2, outras formas de apresentação, eu acho muito interessante. Posso fazer uma autorrevelação aqui? Vocês sabem uma cena da Noviça Rebelde que ela subia a escada com os meninos e ela ia falando as sílabas e ao mesmo tempo solfejando? Sabe essa cena? Eu fazia isso. Eu tocava piano, eu era bailarina clássica e quando eu via uma escada, na verdade, eu tocava a escada. Entende? Do, ré, mi, fá, sol, porque eu tinha visto a Noviça Rebelde. Então, na minha cabeça, eu chegava a ouvir em inglês. E ultimamente, o meu pensamento vem em inglês. A minha fala vem em português. Eu estou traduzindo. É muita diferença. Muitas coisas diferentes acontecem. Então, ontem eu tive a oportunidade de assistir. Me desculpe não te responder. Mas ontem eu tive a oportunidade de assistir. E eu acredito que a gente deva fazer disso motivo de discussão. Tá? É muito interessante fazer isso motivo de discussão. Mesmo que a gente não goste. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu deixei passar, que eu fui deselegante. Eu ia fazer a avaliação com você, mas por ser online, infelizmente, o plano de saúde parece não cobrir. Mas sou estudante de psicologia, você é uma inspiração para mim. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, tá? Depois fala aqui no privado, por favor. Deixa eu só dizer uma coisa. Sim, isso aqui é uma coisa muito interessante. Eu tenho em todos os sentidos a revelia. Isso é enlouquecedor, tá bom? Mas hoje é como se eu fosse uma maestrina dessa orquestra. Entenderam? E para que vocês... Eu acho que, assim, para quem eu sou muito fã do Yoda, tá? E eu digo que eu vou atingir o nível Yoda quando eu conseguir me autorregular. Me autorregular, tá? Que é muito difícil. É muito difícil. Existe um ponto a partir do qual não se consegue mais autorregulação. Precisa-se de alguém de fora para poder te auxiliar. Então eu digo aos senhores, nós vamos, a partir de amanhã, ou depois de amanhã, espero que amanhã, tá? Já vamos começar quando vocês ligarem, mandarem mensagem, tá?
para o acolhimento. Entenda que é um acolhimento, não é uma secretária, é uma pessoa que é uma mãe atípica. O nome dela se chama Viviane, tá? E ela tá ali para conversar e entender o caso, para saber para quem ela vai enviar. Doutora, o TPS no TEA pode ser em dias está para hipo e outros para hiper. Sinto muito, principalmente se com cheiros. Sim, em mulheres principalmente. Por isso que eu estou planejando muito o grupo de mulheres. E eu digo para os senhores que esse grupo de mulheres vai ser muito especial. Eu não estou conseguindo lançar, porque toda vez que eu penso, vem uma outra ideia, vem uma outra ideia, vem uma outra ideia, mas vai ter um caráter de imersão, tá bom? E temos o grupo de mães, que a doutora Vanessa vai puxar, tá bom? Também uma mãe atípica, uma psicóloga, que é a Bianca, a Vivi, que é uma mãe atípica, também estará lá, e eu vou, um momento ou outro, aparecer, a gente vai ajustar um pouquinho ali valores. Ficou animado, pessoal? Por favor? Ai, gente, eu odeio isso, desculpa, odeio. E aí o que acontece? Nós vamos seguir adiante. E eu queria sugestões de vocês, certo? Ok? Amanhã a gente vai estar dividindo já para que vocês possam entender o que vocês perdem, o que vocês ganham em cada uma das formas de avaliação, mas nunca vai ser uma forma de avaliação somente médica. Por quê? Por isso que eu estou falando. Não é uma apresentação somente médica. Então, se você deseja evoluir, se você deseja trocar de nível mesmo, ter essa possibilidade, a gente troca de nível, a gente troca de nível. A gente rompe em nível 3 e volta. A gente rompe em nível 3, entra em mutismo e não sabe o que fazer, porque passou uma vida inteira em nível 1. Entende? É diferente de uma criança. Eu não me meto a falar de criança. Eu falo do que eu estudei a minha vida até aqui. Eu pensei nesses últimos dias, eu preciso confessar a todos os senhores, tenho 38 anos e esbarro em tudo e não tenho percepção do meu corpo no espaço. Isso é característico de pessoas hipossensíveis, muito comum em crianças, mas é uma característica, tá bom? É muito interessante, mas a gente tem que entender que são muitos níveis de sensibilidade, de propriocepção e, inclusive, da questão do labirinto. Então, a gente precisa entender que o autismo não é simplesmente um menino com a mão na cabeça balançando. É também uma médica formada pela UFRJ que passou para todas as faculdades com um método que ela mesma criou e que ela foi invalidada, dizendo que ela não passaria de jeito nenhum, e que está aqui à frente de vocês, que fez residência de clínica médica, que fez no Servidores de Estado, que fez residência de psiquiatria na UFRJ, no IPUB, que foi para fora do Brasil, que voltou e que não está aqui brincando. E que leva muito sério o que faz. Até porque eu digo para vocês o seguinte, a pele de vocês é a minha pele. Eu digo isso porque a minha pele queima. E eu sei que a pele de vocês queima também. Eu digo isso porque a pele de vocês deve doer em algumas situações. A minha pele dói em muitas circunstâncias. Isso. Às vezes aparecem manchas como um rendilhado que eu gostaria de conversar com outros colegas médicos. Entende? Será uma inflamação? Seria legal fazer uma biópsia do local. Será uma angiopatia? Eu não sei, mas a gente tem que ir adiante, certo? Eu só sei que quando eu acelero muito o meu cérebro, aparecem manchas, sobe a minha temperatura, eu tenho uma hipertermia, diferente de febre, porque não tem um patógeno envolvido, tá bom? Então, sobe a minha temperatura, nunca ninguém me explicou isso. Ai, obrigada.
Me incentivem a tirar foto. Eu queria dizer para vocês que há pouco tempo atrás, semana passada, eu havia... Só para responder, eu vou pedir um minutinho para eu poder falar. Vocês não vão embora, por favor, tá? Chamem mais gente. Existe autista que não tem essas crises inflamatórias? Com certeza. Com certeza. Tranquilo, tá bom? E são autistas que, inclusive, vão demorar muito mais a fazer o diagnóstico. E quando a superdotação e altas habilidades passam adiante, tudo fica um pouco diferente, tá bom? Sou professora, vivi a história de ser desacreditada nos estudos até o estudo do EAD e passar em ter um curso no meu próprio método. Arrasou, não é isso? Mas arrasou com muita dor. Eu tenho certeza disso. É isso que as pessoas falam. Parabéns. Nem isso eu tive. Parabéns. Porque era minha obrigação. Mas ninguém sabe a dificuldade. Sabe? Não a minha dificuldade de pensar, a minha dificuldade de conter o meu pensamento. E a dor que eu tenho desde os 4 anos de idade. 4 anos de idade. Vocês sabem o que é sentir dor com 4 anos de idade? Você sabe o que é ir com a S para a escola com 4 anos de idade? Aos 18 anos eu tive a minha primeira aura. Eu queria falar uma coisa para os senhores que cá estão e senhoras que cá estão. Eu gostaria de ligar o ar, mas não vai ser possível. Alguns dias atrás, eu tinha tomado uma decisão. Eu tirei licença, vocês sabem disso, mas eu não pude descansar um dia. Um só dia. Ok? Um dia. Só um diazinho. Eu queria só um dia. Onde consegui o roxo que surgiu em minha coxa e tudo, o Ministério de Fato também tem um dor, tá? Só um minutinho, gente, deixa eu tentar falar. É um looping, eu tentei um único dia da minha vida. Parei e pensei, eu tenho que parar. Eu não vou mais aguentar. Eu vou parar. Eu vou parar porque as pessoas não entendem que eu preciso me afastar e que eu não consigo fazer uma supervisão nesse momento. Ou que eu não consigo... Supervisão não, desculpa. Porque eu me coloquei à disposição sempre numa linguagem alternativa. A gente sempre pode usar alguma coisa, entende? Diferenciada. Mas eu pensei, depois de tudo que eu fiz, eu montei um consultório sensorial. Eu peguei um consultório que estava... meu e botei ele sensorial. Por quê? Para que as pessoas pudessem perceber como que uma pegadinha, o que cada um está sentindo. Como essa pessoa tem sensibilidade. E eu pensei, foi uma vida para passar para medicina. Uma vida de estudo, porque eu tinha que passar de primeira. Foi assim que eu me coloquei. Eu tinha perdido meu pai há pouco tempo. E meu pai, para quem me acompanha, sabe que é o cerne da minha vida. A pessoa que me deu a espinha dorsal para estar aqui falando com os senhores e as senhoras. E os senhores. Eu pensei em largar tudo. Eu pensei, inclusive, em dar baixa na minha carteira de medicina. Porque é uma luta muito solitária. É claro que eu tenho uma rede de pessoas que conhecem o meu trabalho. Mas quando você adoece, ou quando você precisa ficar um pouco, sabe, só um pouco, quieta, e as coisas funcionarem ainda assim, eu não consigo. Então eu preciso dizer a vocês que, amando a medicina como eu amo, me identificando como médica, do jeito que eu me identifico, sabe? Porque quando eu clinico, muita gente não sabe disso, mas quando eu clinico, e quem é meu paciente antigo aqui, se for justo na fala, vai saber que eu nunca deixei de responder uma mensagem, que eu nunca deixei ninguém na mão.
A não ser que eu estivesse passando mal ou eu estivesse em alguma circunstância, boa noite, debaixo da moita. Então, eu nunca deixei ninguém na mão. Desde que eu decidi falar para as pessoas o que eu morria de medo, que eu estava estudando isso há muito tempo e que eu estava há muito tempo nesse caminho. E tem sido doloroso. E tem sido muito difícil. Muito difícil. Porque o meu trabalho é um trabalho que eu não vou admitir que se deturpe. Eu não vou fazer ali de qualquer forma para ter um laudo, certo? Eu não vou fazer isso. Para que vai servir isso? Para que eu vou emitir um laudo que eu não posso nem ter certeza desse laudo? Eu tenho um compromisso. Certo? E o meu compromisso é de fazer as coisas da forma correta, especialmente com as mulheres. Então, eu preciso de um pouco de autocuidado. Se eu digo aos senhores e senhoras sempre para se cuidarem, como eu não posso me cuidar? Não faz sentido nenhum. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu preciso me cuidar. Cuidar da coisa mais preciosa que eu tenho na minha vida, que é a minha filha. Porque se minha mãe virou a cara e meu pai hoje é uma estrela que me guia lá de cima, a minha filha nunca duvidou de mim. A minha filha nunca deixou de me dar um abraço quando eu choro. E ela me faz acreditar que tem pessoas boas. Pessoas muito boas. Ela é incrível. Uma criança. Mas ela é uma criança incrível. Com um coração. Então eu digo, de coração, eu sempre me identifiquei como uma médica. Nada me satisfazia mais do que ouvir de um paciente: eu melhorei. Eu não tô mais sentindo isso. Eu melhorei do enjoo. Eu melhorei do que eu tava sentindo. Eu agora tô com... Nada me fazia sentir melhor do que abrir a porta do consultório e falar: agora a gente vai se ver como amigo. E eu fiz isso muitas vezes, graças, porque eu nunca enrolei ninguém. Então eu preciso dessa vez fazer a mesma coisa. Não se permitam enrolar. Ok? Para se fazer um diagnóstico de autismo, não se faz em um dia. E um dia eu posso ter a suspeição disso. Eu vou o quê? Passar o DSM? Você sabe ler o DSM. Certo? E muitas condições são parecidas com o DSM. Quando você for procurar ajuda, entenda o seguinte: não há vantagens sem desvantagens. Então é um jogo 0-0, em que você precisa saber utilizar as ferramentas que você tem para que o seu cérebro funcione da melhor forma possível. E é desse jeito que nós vamos fazer. Segue o acolhimento da Vivi, que vai te ouvir, que vai te entender, que vai perceber a situação. Ela sabe, porque ela é mãe, porque ela tem ali na casa dela uma pessoinha que ensina para ela de autismo, e porque ela acompanha a gente, certo? Você vai ser acolhido, e a partir desse acolhimento, normalmente Viviane me liga, ou Viviane liga para um outro médico, certo? E ela fala: como que nós vamos seguir nesse caso? Dessa forma, pela gravidade. Muitas pessoas falam: meu sonho... Vamos pensar em formas. Vamos pensar em outras formas, sabe? Eu peguei uma maquininha que eu tô com ódio dela, que é aquela tom, aquela verde.
Ai, falei. Mas se vocês tiverem alguma sugestão, eu aceito, entendeu? Porque parcela-se. Mas é muito importante fazer o processo de acordo com o que você está passando nesse momento. Se você está, nesse momento, com muita comorbidade psiquiátrica, muita, não vai ser possível. Não peça um teste, não faça um neuropsicológico, não comece por aí. E porque não vai dar certo. Entendem? Não vai dar certo. Muito obrigada, professora. Que Deus a abençoe, certo? Não vai dar certo. Não vai aparecer o que tem que aparecer. Fiquem atentos, tá bom? E não tenham medo de falar com Vivi. Não tenho medo de mandar. Eu não estou no Inteia. Não estou no Inteia. Eu não faço parte desse instituto, ok? Já tem muito tempo, são razões de uma discordância de pensamentos éticos e enfim, tá? Eu não faço parte do Inteia já há muito tempo, ok? Eu tô no espaço e é por ele que eu respondo, tá? Como médica. E eu digo aos senhores, se tiverem dúvida, mandem. Mas nesse momento eu vou precisar me recolher um pouquinho. Tem uma confusão dessa, porque quando eu fiz o vídeo, tem alguns vídeos que eu fiz e aparece Inteia, mas não, eu estou aqui, no espaço. E eu tenho uma equipe, ok? E essa equipe se reporta a mim e a gente conversa. E a gente treina. E a gente capacita. Certo? Então, é muito importante que vocês percebam o que a Vivi vai passar para vocês. E não é um cardápio. Isso é muito importante. Isso não é um cardápio. São opções. E dentro dessas opções, nós vamos pensar, tá? Pode ser que ela fale assim, deixa eu pensar um pouquinho. E aí fale com o médico, fale com o doutor Guilherme, entendeu? Fale com o doutor Germano, fale comigo, fale com a doutora Vanessa, para que a gente pense o melhor para o seu caso. Porque depois você vai estar com um laudo, que é como um dossiê, com as coisinhas dentro, tudo direitinho. Foi na época do Lutz. Eu recebi o convite, acabei por fazer uma referência, mas não estou lá. Há muito tempo, tá bom? Não estou. É uma discordância ética, uma discordância de pensamentos, só isso. Então, vamos seguir adiante. É muito importante isso, tá bom? Vocês vão poder olhar, vocês vão poder ter uma visão geral do que é vantagem, do que não é vantagem, do que vocês vão perder, do que vocês não vão perder, mas a gente tem que fazer uma balança, que é a balança, o que eu quero, o que eu posso, né? E é o que a gente vai fazer. Mas tenha certeza que mesmo que o que você pode não seja o ideal, é melhor do que está sendo colocado. É muito melhor. Porque um psiquiatra que vá da infância até o adulto, ele não vai entender questões de um adulto há 17 anos. E uma pessoa que faça uma pós, ela vai entender tecnicamente, com toda certeza. Endometriose é muito frequente, tá? Com fibromialgia. Eu gosto muito da Letícia. Espero que a senhora esteja se sentindo melhor. Muito bom ouvir. Muito obrigada, muito obrigada. Ou então, uma pessoa que fez uma pós. Vocês estão diante de uma equipe consolidada e uma equipe com experiência. Nós temos uma supervisora, que é a doutora Matilde, com quase 20 anos de experiência. Isso não é pouca coisa. Eu peço a vocês um voto de confiança e, principalmente, que vocês validem a vocês mesmos. Não adianta sair com um laudo qualquer. Eu sei que às vezes pode chatear. Doutora Ana tá doente, doutora Ana não me respondeu, doutora Ana não liberou o laudo.
Não é por mal, sabe? É por bem. Se eu libero um laudo com uma inconsistência, seja para o que você for utilizar esse laudo, mesmo que um acompanhamento futuro, né, que seja conosco e a gente possa combinar, de repente, alguma coisa para o seu caso, ou que seja em outro lugar, você leva um laudo com uma inconsistência. Por exemplo, uma parte dizendo que você está no espectro, a outra parte dizendo uma outra coisa. Isso faz sentido? Não. Entendo que sim, mas acredito que sua equipe seja tão boa para ter autonomia de laudar. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Equipe pode ser boa o quanto for, mas nós trabalhamos de forma integrativa. Então, a gente não quer liberar laudo algum sem que todo mundo dialogue. Porque, veja bem, olha o raciocínio, como é um raciocínio que vem de outros tempos. A fisioterapeuta não tem importância? A psicóloga, o psiquiatra, a opinião do psiquiatra, não tem importância? Como ele fez a anamnese, não tem importância? E se alguma coisa passou? Se eu estou vendendo um serviço, entre aspas, em que eu sou a supervisora, eu não posso deixar passar. Então, eu preciso fazer a supervisão de cada papel que sai lá de dentro. Sabe por quê? Quando a gente lauda uma pessoa como sendo do espectro autista, eu estou laudando essa pessoa imediatamente como uma pessoa com uma deficiência. E quando eu faço isso, tem um peso. Tem um peso que vocês vão sentir aos poucos. No início pode parecer positivo para fazer um concurso, isso, aquilo, outro. Depois vocês vão entendendo esse peso. Sim, é multidisciplinar, não. É transdisciplinar. Não é que eu esteja juntando pessoas de várias disciplinas, não. Nós estamos juntando uma opinião para laudar. Tá bom? Não vou ler reclamações aqui, tá, gente? É saque. É possível chegar a um diagnóstico somente com o tratamento online? Você fez duas perguntas. Se é possível chegar a um diagnóstico online, se não for possível, isso é avisado, já aconteceu. E a pessoa se mostrou muito compreensiva e disse que quando fosse ao Rio de Janeiro, a gente terminaria. A pessoa veio ao Rio de Janeiro, a gente terminou. Tá? Vocês estão percebendo que tem coisa do saque aqui, né? Alguém que não recebeu o laudo por conta disso, da questão que eu falei. É possível chegar a um diagnóstico somente com... E o tratamento? Ele pode ser online? Depende. Se o seu tratamento não tiver que passar por manobras que sejam físicas, sim. Se o seu tratamento se agravar, ele vai ter que passar a ser presencial, tá bom? Mas tudo isso é falado claramente. Inclusive, não estranhe, tem contrato, tá? E esse contrato, ele não é nada de ruim. Ele é simplesmente para regulamentar o que a clínica vai ofertar e o que vocês desejam, se está tudo ok, tá bom? Isso é a forma mais transparente de trabalho que você pode ter com uma pessoa. Eu não vejo outra forma mais transparente. E outra coisa, adultos, nós trabalhamos com adultos capazes, certo? Porque a incapacidade, ela pode ocorrer? Pode, mas ela não está ligada diretamente à deficiência. Uma pessoa com deficiência, ela não é incapaz. Ela pode ser incapaz.
Então, se você é adulto e você é capaz, você faça o contato, mande a mensagem, ok? Do contrário, concorde, esteja junto, fale você por mensagem, ok? E a assinatura, né, do contrato, que é muito importante, que agora vai ser enviado por várias circunstâncias. Entendi. O planejamento inicial era fazer o processo com a doutora. Que bom, Letícia, que bom. Eu fico muito feliz, tá? Doutor Gabriel é um querido e a gente está sempre em contato para que a gente fale a mesma língua e para que você tenha um laudo com as minúcias e os detalhes necessários para o seu caso pertinente, tá? Ao seu sexo, idade e momento de vida. O peso de se enxergar autista é difícil. Peso de se mostrar autista a um médico é difícil. O peso de estar em sociedade sendo autista é difícil. O peso de dizer que é médico e autista é muito difícil. O peso de fazer tudo o possível e o impossível por uma comunidade e ainda estar fazendo uma live gratuita às 22h30 e ainda receber uma mensagem que deveria ser do saque é difícil, porque eu estou tentando fazer o melhor possível. E o melhor possível é pegar um profissional que está sendo treinado e capacitado e ainda por cima passar com ele cada laudo. Porque isso é fazer o melhor pelo paciente. Isso é fazer o melhor pela pessoa que confiou naquele local. Isso para mim é leal, ok? Mas para outras pessoas pode não ser. E a essa hora eu tive esse problema aqui. No caso, as avaliações são por vários médicos. Pode acontecer de ser por 2 médicos. Por quê? Não gosto da ideia. Não gosto da ideia porque a gente precisa de previsibilidade. Então, quando acontece de ser por 2 médicos, normalmente eu coloco doutora Ana, o outro médico. Por quê? Se eu não conseguir ofertar para você o serviço de modo com previsibilidade, correto, naquele dia, naquele momento, como deve ser, é melhor que eu não faça. Na minha opinião, tá bom? Então, se eu vou tentar fazer, porque muitas pessoas me pedem, volta, tenta fazer tal. Se eu vou tentar fazer, eu preciso colocar ali que vai ter uma outra opinião, uma outra opção para que a pessoa possa ter previsibilidade. Tenho 20 anos e... Bom, isso aqui eu não vou poder falar aqui. Então, pronto. O processo ideal é que seja feito por um único médico, certo? Porém, somos seres humanos, tão autistas quanto muitos de vocês. E temos sobrecarga, temos adoecimentos, inclusive físicos. Eu tive 7 infecções graves no começo do ano, e sem contar o Covid. Então, que fica aqui que nós somos humanos. Desse modo, o ideal não é que sejam muitos médicos. Isso não está correto porque, a meu ver, tá? Pela previsibilidade. Isso me fez recuar na clínica, porque eu não queria que ninguém virasse para mim e falasse: você não cumpriu sua palavra. Eu não queria isso, ok? Mas eu posso estar numa primeira consulta para dar apoio ou algo mais, mas pensando bem, talvez eu não devesse realmente estar. Pensando bem, tá bom? Somente em casos muito, muito, muito complicados. Eu quero mandar um beijo a todos. Eu já passei aqui por uma situação que eu não gostaria de ter passado e eu vou dar atenção à minha filhota, tá bom? Eu posso me perceber, é uma vitória chegar a casa e dizer: venci, tenho me ajudado muito. É uma vitória chegar. Às vezes é uma vitória sair também. E muitas pessoas não têm noção disso. Não têm respeito por isso.
É só o que eu tenho a dizer. Não tem respeito por o que é ser autista. Porque se faz isso com outro autista, o que dirá o que essa pessoa vai fazer com outra pessoa que não seja uma pessoa da própria comunidade dela? Eu não tenho nem o que falar, tá bom? Muito obrigada a todos. O maior respeito, mesmo as pessoas que não consigam respeitar ou entender o meu posicionamento. E um grande beijo para todo mundo que me enviou mensagens de amor, carinho, compreensão e entendimento diante do meu esforço pela comunidade. Tá bom? Um grande beijo e a gente vai conseguir. Vai ter uma ou outra situação em que vai conseguir. Tchau.